Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra, ela é uma liturgia exigente. E eu estava pensando ontem à noite sobre o assunto e me lembrei do primeiro filósofo cristão, considerado o primeiro filósofo cristão, que é Justino de Roma, do século II. Já ouviram falar de São Justino? E São Justino, na verdade, foi pioneiro no sentido de tentar traduzir para os gregos aquilo que era a experiência cristã. E uma identidade imediata, ele que tinha formação de estoico e do platonismo, ele logo identificou o logos, que era a palavra grega. Convém uma explicação. O logos não é só a palavra enquanto extensão, mas o logos é também a ideia. Por isso, quem procura o conhecimento procura exatamente se tornar próximo da ideia. A sabedoria mesmo dos gregos, a filosofia, é um caminho justamente de buscar um conhecimento e um entendimento da vida, que não é só um acúmulo de informações, mas a competência de interpretar a realidade e as coisas. Então, São Justino via nesse logos a expressão mais próxima do Verbo encarnado de Deus. E logo ele faz a associação do logos filosófico à ideia de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. Hoje, quando nós olhamos então esses textos, São Justino falava do logos spermaticon, era a palavra de Deus que, em certo sentido, estava contida em todas as coisas, todas as realidades contêm em si algo do divino, mas que a plenitude estava justamente no cristianismo, exatamente pela encarnação do Verbo. Assim, todos nós somos capazes de compreensão, porque toda compreensão ela se dá em Deus, mas a compreensão plena se dá na aceitação de Jesus Cristo. E ele era muito convicto disso, a ponto realmente de se tornar mártir, oferece a sua vida junto com os outros cristãos no martírio. Mas por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes nós entramos nessa experiência do Evangelho e nós não compreendemos o que esse texto efetivamente quer dizer. Porque o que é entrar no reino? Assim, é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mas o que é entrar no reino? Entrar no reino é entrar no segmento de Jesus. É isso que significa. Participar do reino é passar a seguir a Jesus Cristo. Por isso, hoje, Jesus comenta com os discípulos, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque esse homem que se apresentou diante de Jesus era um homem bom, não era um homem ruim. A gente olha nos outros textos do Evangelho, os fariseus, os saduceus, querendo ir lá pegar Jesus em alguma palavra, questioná-lo para colocá-lo à prova, para verificar se ele falha em alguma coisa. Esse não. Jesus está andando no caminho com os discípulos e ele vem atrás de Jesus, vem sozinho, o texto não fala que vem outras pessoas. E ele chama Jesus bom mestre. Ou seja, tem boas intenções ele, reconhece Jesus como um homem digno de ser escutado, naquelas questões que são essenciais, e faz a pergunta, vamos dizer hoje, de $1 milhão. O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus é muito concreto com ele, Olha, já tem os mandamentos, Observa os mandamentos e cita. Ele diz, eu já faço isso desde criança. E aqui eu acho que talvez a gente tenha o texto, a parte mais bonita do texto, porque depois que ele diz que procura fazer isso desde criança, Jesus olha ele com amor, Quando a gente vê a segunda leitura de hoje, dizendo que a palavra de Deus é cortante e penetrante, mais do que uma faca, uma espada de 2 gumes, com afiada a ponto
a alma do espírito, né? Significa que Deus é capaz de escrutinar, né, tudo aquilo que é o nosso interior. E ao olhar essa experiência do nosso interior, Jesus olha com amor para aquele homem. Ou seja, deseja que ele tenha aquilo que é o mais precioso e aquilo que ele veio buscar. E a resposta de Jesus aqui é muito bonita para ele. Uma coisa só te falta. E aí, o que é a coisa que falta? Vende as coisas todas que você tem e vem atrás de mim. Me segue. É o seguimento de Jesus que é o reino. Quando ele pergunta o que eu preciso fazer para entrar no reino, você precisa me seguir. E aqui é onde o homem volta atrás, porque embora seja um homem muito bom, tem muitas coisas. Não dá, e ele volta para trás. Para ver, e aí o comentário de Jesus dá um nó na cabeça dos discípulos, porque Jesus diz, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico está cheio de muitas coisas. Como seguir Jesus se a gente tem uma série de coisas que nos prendem, que nos cercam, que nos impedem? E esses impedimentos se tornam, de fato, depois aí uma dificuldade para que a gente possa se desapegar. No Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, existe uma coisa curiosa, né? Porque o termo grego pitokos, que é o termo para dizer o pobre, né? Está vinculado com o termo pneuma, que é o espírito. É o único lugar na Sagrada Escritura inteira, na bem-aventurança, que aparece o pobre em espírito. E aqui está exatamente a filosofia do Evangelho, vamos dizer assim, em relação a essa realidade. Porque o pobre em espírito é aquele desapegado. Feliz aquele que é desapegado das coisas. E é muito interessante porque nessa bem-aventurança, a consequência desse desapego é o reino. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E isso está em profunda consonância com o texto que nós acabamos de escutar. Quem não é capaz de desapegar-se das coisas, não é capaz de realizar um seguimento eficiente de Jesus. E com isso não quer dizer, e aí é onde que está o pulo do gato, né, que nós vamos passar necessidade. Porque Pedro, depois de ter ouvido essa história toda, diz para Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus é rápido em responder, Pedro, quem deixar todas as coisas, família, irmãos, propriedades, bens, né, para me seguir, vai receber o quê? 100 vezes mais, com perseguição nessa vida. Então não é uma resistência que nós tenhamos possibilidades, mas é uma mudança de ordenamento da nossa vida. O cristão precisa entender que o primeiro lugar de sua vida precisa estar o Cristo. Primeiro lugar na nossa hierarquia de valores precisa estar a adesão ao Cristo. Porque o Cristo é o ordenador de todos os outros nossos amores. Porque o Cristo dá sentido depois à posse de todas as outras coisas. Se nós colocamos o Senhor por primeiro, e aqui acho que a gente encontra bem o texto da nossa primeira leitura, que é o texto do livro da sabedoria. Vocês sabem, no Antigo Testamento, a quem é dada a autoria desse livro na tradição? O livro é a Sabedoria de Salomão. Acredita-se, né, que o autor é imbuído, né, desse sentimento, desse espírito de Salomão. Se atribui a Salomão a escrita desse livro entre os judeus. A sabedoria de Salomão. E o que Salomão hoje diz na sua leitura? Eu orei a Deus e Ele me deu a prudência. Bonito já, porque a prudência é a mãe de todas as virtudes, né? Porque ela é aquela que nos prepara para agir. E ele diz uma coisa depois, que ele procurou, por causa da prudência, a sabedoria.
E olha o termo que ele usa, eu acho tão forte, né? Eu considero o ouro como um punhado de areia e a prata como lama diante da busca da sabedoria. E Salomão está certo. Se coloca a sabedoria em primeiro lugar, todas as outras coisas vêm de maneira natural. Porque Salomão pediu a Deus sabedoria, se tornou o maior de todos os reis de Israel. O homem que mais tinha estabelecido relações com os outros povos, o homem que os reis vinham para procurar e conhecer a sua sabedoria. Então, Salomão preferiu a sabedoria do que as riquezas e as potências. Mas a sabedoria lhe deu as riquezas e as potências e a competência de usá-las. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos, o Cristo é a sabedoria encarnada, porque Ele é a palavra de Deus eficaz, ou seja, realiza aquilo que se propõe. Ele é, então, o Logos de Deus, que deve ser assumido e recebido segundo o entendimento de Justino, mas também segundo o entendimento nosso. É o Cristo, no livro do Apocalipse, que faz novas todas as coisas. E por que é que o Senhor faz novas todas as coisas? Porque o Senhor dá sentido verdadeiro às coisas. Quando nós nos relacionamos com todas as coisas a partir de Deus, todas as coisas encontram seu devido lugar. Por isso, hoje, Jesus faz essa crítica e dá um nó na cabeça dos discípulos, porque na antiguidade eles achavam o seguinte: quem era rico era favorecido por Deus. De alguma maneira, Deus olhava aquele indivíduo como melhor que os outros e o favorecia. É a chamada teologia da prosperidade, que infelizmente ainda está muito dentro do nosso entendimento e da nossa consciência, e até mesmo no meio dos evangélicos. Naquela ideia de que se você fizer determinada coisa, você vai ganhar determinada coisa. Se você realizar ali a sua experiência, pagar o seu dízimo, você vai prosperar na sua vida, porque Deus vai realizar a obra na sua vida. Como se a obra de Deus dependesse, vamos dizer assim, da correspondência nossa. E hoje o Evangelho diz que não. Porque quando se pergunta se o rico, que eles consideravam prósperos por causa de Deus, não vão entrar no reino, é difícil para eles entrar no reino, eles disseram para Jesus, então é impossível. Se eles não vão entrar, a gente também não vai entrar. E aí onde é que está a resposta de Jesus? Claro, dizer assim, para vocês é impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque a obra, de fato, não é nossa. A obra é de Deus em nós. A salvação não é algo que conquistamos por mérito, senão não é salvação, é mera meritocracia, vamos dizer assim, é um esforço meu e eu alcanço isso por mim mesmo, eu não dependo de um outro. Não é o mérito que me salva, embora o mérito seja uma resposta generosa a Deus nesse sentido. O que me salva é justamente a benevolência de Deus que atua dentro de mim e que me permite dar passos concretos de resposta ao Senhor. Por isso, o Evangelho de Mateus, depois das bem-aventuranças, vai dizer isso também: buscai primeiro o reino, e todas as outras coisas lhe serão dadas em acréscimo. Olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo, eles não semeiam nem ceifam. No entanto, o vosso Pai que está nos céus alimenta. E Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, vocês não são mais do que as aves do céu? Vocês não são mais do que os lírios do campo? Confiar na experiência da providência significa ordenar a sua vida a partir de Jesus. Por isso o rico tem dificuldade, porque o rico confia na própria riqueza. O que Jesus está pedindo é uma inversão da nossa maneira de ver a vida e da nossa maneira de ver o mundo. Coloca Deus por primeiro e todas as outras coisas vão encontrar o seu devido lugar.
É lícito, inclusive, ter um certo amor pelas coisas, desde que esse amor esteja orientado para a nossa experiência de plenitude e de salvação. Santo Agostinho diferenciava as coisas sobre aquelas coisas que são úteis e aquelas coisas que são para a nossa fruição, né? Para o nosso deleite. E ele dizia que a nossa primeira fruição deve ser Deus, né? Nosso deleite deve estar em Deus, né? Por isso a gente vê nos Salmos, às vezes, essa afirmação, né? Eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Né? Dizer, o nosso primeiro deleite tem que ser estar na vontade de Deus. E na sequência disso, nós podemos usar das coisas, né? E fruir das coisas em Deus. O que precisamos entender hoje e que Deus coloca com muita clareza a partir de Jesus é essa necessidade de mudarmos o ordenamento da nossa vida para que Deus de fato se coloque em primeiro lugar. O rico não entra porque o rico não cria essa primeira dependência necessária de Deus. Fica de fora porque confia na própria riqueza. Um salmo que é duro também da gente escutar, a gente reza nas terças-feiras que diz: lá se vai o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate, vai para junto dos seus pais na sepultura, onde nunca mais verá a luz. Quem se enche de riqueza nessa terra, talvez se torne miserável na outra vida. É a história lá do rico que esbanjava suas coisas todas aqui e vê depois o pobre Lázaro que era lambido nas feridas lá pelos cachorros, né? Quando ele está lá no céu, há um abismo entre o pai Abraão e esse homem. E no momento lá de lucidez ele diz: pai Abraão, por favor, manda o Lázaro avisar os meus irmãos, porque eles vivem do jeito que eu vivo. Manda o Lázaro lá avisar os meus irmãos para que eles não venham para o mesmo lugar onde eu estou. E a resposta do pai Abraão também é uma resposta muito clara. Eles têm a lei e os profetas, que eles os escutem. Então, queridos irmãos e irmãs, né, façamos essa mudança de ordenamento na nossa vida. Saibamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Saibamos usar daquilo que dispomos também para fazer o bem às outras pessoas, porque o bem que fazemos cobre uma multidão de pecados. Mas, sobretudo, vamos criando no nosso coração o desapego em relação a essas coisas, porque mais que as tenhamos, elas não podem ser a razão de ser, de viver da nossa vida. Coloquemos a nossa vida em Deus e todas as outras coisas passarão a fazer mais sentido. E assim, né, de fato, nós conseguimos nos tornar esses que são seguidores de Jesus e por conta disso estão no reino. Ouçam hoje, né? Um rico recebeu o chamado mais privilegiado de todos, que é o chamado de seguir a Jesus, e ele não seguiu a Jesus, que é a única razão de ser da vida, ele não seguiu a Jesus porque ele tinha muitas coisas. Não sejamos como esse homem que, embora bom, não conseguiu entender qual é a razão de ser da vida. Sobretudo, sigamos ao Senhor nesse percurso justamente de oferta generosa da vida, que no final encontra a vida em plenitude, porque a vida estava sempre escondida na vida de Cristo Jesus, como diz São Paulo. Vivamos essa vida de seguidores, para que a plenitude de fato possa nos alcançar, como é a graça da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus